Tá na área. Boa Tô na tarde, área. Manu. E aí, Lara, boa tarde. Boa tarde aos torcedores vascaínos que acompanham a gente aqui. Legal, né? A apresentação do Alex Teixeira. O Vasco está Legal. trazendo um cria de volta para casa, que tem tudo para se tornar ídolo aí nos próximos meses, quem sabe nos próximos anos, como ele mesmo deixou aberto, né? Achei a coletiva dele que vai empolgar o torcedor, porque ele, né, trouxe aquela energia vascaína, falou muito sobre o amor que ele tem pelo Vasco, a história que ele teve no clube, toda a família dele, né, é vascaína, falou que fez um esforço para voltar para o Vasco. E aí eu vou pedir a galera do chat que tiver alguma pergunta para fazer também para Manu, pode mandar aí que a gente fala com ela aqui, ela responde vocês. Mas, Manu, vou começar então tocando no assunto que é o mais falado aqui no chat. A galera gostou muito da contratação do Alex Teixeira, mas como é que fica essa janela de meio do ano? O Vasco vai contratar mais jogadores ou vai manter esse time que vem jogando até agora? Depende da questão da 777. O que o Vasco vai fazer a partir do dia 18, de segunda-feira, hoje? Hoje, né? Na verdade, começa com uma expectativa grande, né? Criando uma expectativa grande no torcedor, porque de cara já apresenta o Alex Teixeira, que acredito eu deve ser o principal jogador dessa leva de contratações que o Vasco vai trazer. Mas não vai parar por aí, até porque o Vasco está abrindo espaço no elenco. A gente viu o clube rescindindo com alguns jogadores aí nos últimos dias, nas últimas semanas. Saíram Isaac, Bruno Nazário, Vitinho, jogadores que jogam ali nessa faixa do ataque, né? Então, acredito que o Vasco vai buscar reforços justamente para esse setor ofensivo, que é onde o time tem mais carência nesse momento. O Alex Teixeira não vai ser o único, mas o tamanho, o peso dessas contratações vai depender muito dessa questão da 777. Por enquanto, o avanço da SAF não está acontecendo como o clube esperava, teve que frear ali essa questão da proposta, né, da análise da proposta da 777, por conta de uma liminar na justiça, que pediu que o Vasco não seguisse adiante com o processo enquanto não abrisse todos os contratos para sócios, torcedores. Então, o Vasco está tentando reverter essa situação. Enquanto isso, o processo está todo parado e, pelo que a gente ouviu, existe um pessimismo grande no clube de que pode ser que esse processo não ande até o fim da janela, que é no dia 15 de agosto. Então, o Vasco dependia do fim do processo, da conclusão, da entrada da 777, para aí sim, talvez investir mais grana nessa janela. Mas enquanto isso não acontece, o Vasco vai se virando, né? Então, essas contratações que vem pela frente aí, muito provavelmente vão vir nesse modelo que o Vasco vem adotando desde o início da temporada, né? Um perfil menos badalado, jogadores mais baratos, que não gerem muito custo para os cofres do clube, né? Então, tem essa questão. Mas que o Vasco está atento, está negociando com outros nomes, isso a gente pode dizer com certeza que está acontecendo. Por enquanto, esses nomes ainda não saíram, né, dos bastidores ali. Mas o Vasco tem espaço e tem carência para trazer mais gente, Lara. Pois é, o jogo de final de semana contra o Sampaio Correia, na Série B, foi uma prova disso, né? Os desfalques fizeram falta nesse time do Vasco para esse jogo. O Vasco acabou perdendo. E tem aí, a gente vai falar mais de Alex Teixeira, mas para pontuar agora, essa derrota é a segunda em 4 jogos, né? O Vasco que vinha invicto até então, perdeu 2 jogos nos últimos 4, e aí essas carências começam a ficar mais escancaradas, né, para o torcedor. É isso, é o que a gente tem falado aí nessas últimas partidas, né? Que cada vez mais o Vasco está mostrando que precisa reforçar esse elenco, que o elenco é curto e que para manter a pegada até o fim da Série B vai ter que ter mais opções aí para o técnico Maurício Souza. Contra o Sampaio Corrêa, o time já entrou em campo com 3 desfalques por conta dos suspensos, o Andrei Santos, Thiago Rodrigues e o Figueiredo, jogadores que fizeram muita falta ao time lá em São Luís, no Maranhão. E, além disso, as opções no banco de reservas eram poucas, né, para o treinador, tanto que ele levou jogadores do Sub-20 para compor o elenco lá no Castelão, acabaram não sendo utilizados, né, o Ignaldo e o Marlon Gomes, mas mesmo assim isso escancara cada vez mais essas carências do time do Vasco. O Vasco não fez uma boa partida
contra o Sampaio Corrêa, apesar de ter tido a bola lá nesse jogo fora de casa. Foi o Sampaio que surpreendeu mais vezes, que chegou com mais perigo, tanto que fez 3 gols, né? Aproveitando ali os erros do Vasco, aproveitando os contra-ataques. E agora o Vasco precisa reforçar esse elenco para dar mais opções para o técnico Maurício Souza. O bom é que mesmo com essa derrota, o Vasco ainda manteve ali 8 pontos de diferença para o quinto colocado. No final é isso que importa mais, né, Lara? Se manter no G4 com uma certa folga. Mas o time criou uma gordura no primeiro turno, não pode perder essa gordura aí nos próximos jogos. Então, acho que reforçar o elenco é essencial para dar esse gás também para a reta final aí da temporada. Eu acho que tanto para Grêmio, Vasco, Cruzeiro, Bahia, o importante é estar entre os 4, né? Mais do que o título, essa é a prioridade desses times. Então, assim, para o Vasco mesmo, porque a derrota ela ia vir em algum momento, né, Manu? Assim, pode ser que o time termine o campeonato invicto? Pode, mas é muito difícil. Então, isso ia acontecer em algum momento. A questão é não deixar que isso fique comum, né? Que o Vasco comece a perder agora e diminuir essa diferença para o quinto colocado. É importante sempre ter essa gordurinha lá na parte de cima da tabela. Sobre a 777, o Vasco tinha um planejamento para terminar esse contrato, né? Conseguir a votação com sócios antes dessa janela fechar. O que mudou? O que está prejudicando esse planejamento e atrasando tudo? Porque tem essa questão da data, né? Ela provavelmente vai terminar só depois da janela fechar, não é isso, Manu? Na verdade, o Vasco ele trabalhava com a possibilidade de fazer a AGE, Assembleia Geral de Sócios, no dia 30 de julho, que dali já sairia, né, a aprovação ou não, muito provavelmente a aprovação da proposta da 777, e aí a empresa americana já assumiria o futebol do Vasco nesse momento. Então, teria aí mais 15 dias para ir no mercado, para fazer as contratações e reforçar o elenco com peças até esse fechamento da janela. O que acontece? Acontece que o Vasco agora está com a situação da justiça, né, que a Alerj entrou com esse pedido para que o Vasco abrisse os contratos para os sócios e torcedores, e agora a justiça aceitou e concedeu uma liminar dizendo que o Vasco tem que parar o processo, não pode convocar nenhuma reunião enquanto não abre esses contratos. Só que tem a questão da confidencialidade, enfim, da negociação entre a empresa e o clube, que não libera, né, não permite que o Vasco abra esses contratos, que poderia prejudicar o negócio, como dizem as duas partes. E o Vasco, então, está tentando reverter isso na justiça para que ele possa, então, convocar essas reuniões, seja a reunião do Conselho Deliberativo, que é a primeira reunião, ali os conselheiros vão debater essa proposta e emitir também um parecer favorável ou não para que os sócios aprovem a proposta na Assembleia Geral, que seria no dia 30 de julho. Mas com o processo todo parado, isso não vai parar no Conselho Deliberativo por enquanto, e também não pararia no dia 30 de julho nessa Assembleia Geral. Então, o clube hoje está pessimista de que vai conseguir marcar a Assembleia Geral, convocar a Assembleia Geral para o dia 30 de julho. Com isso, atrasaria esse processo e a 777 não assumiria o clube antes do fechamento da janela no dia 15 de agosto. Mas o Vasco tenta aí, com o seu departamento jurídico, reverter essa situação. Por enquanto, está tudo parado mesmo. Manu, e essa liminar tem alguma relação com a galera da oposição mesmo, que queria dificultar essa negociação, né, com a 777? Porque a gente tem acompanhado aí desde o início do ano esse processo do Vasco e tem sido bem movimentado, né? Diferente dos outros clubes, a gente sempre fala isso aqui, o Vasco tem uma parte muito resistente com relação à SAF. E é por isso que vem tendo tantas dificuldades assim ao longo do processo? Sim, né? Existe uma oposição muito grande ao processo, não somente em relação ao Vasco se transformar em SAF e vender aí, boa parte das ações para um grupo estrangeiro, mas também porque tem muita gente acreditando que esse processo não está tão transparente como deveria ser. Então, eles estão encontrando formas, né, de brecar o avanço desse processo, e essa ação
na Alerj é mais uma maneira de impedir que o Vasco siga adiante com a venda da SAF para 777. Pelo menos que não siga enquanto não deixe os contratos abertos, não coloque tudo na mesa sobre o que está sendo negociado, sobre o que está sendo vendido aí para a 777. Acho que o processo do Cruzeiro também acabou assustando ali alguns torcedores e inflamando a oposição para que peça que o processo seja totalmente transparente e esses contratos sejam abertos, né, totalmente aí para os torcedores terem acesso. Mas tem essa questão da confidencialidade, então o Vasco ele não tem a livre escolha de dizer, ok, vamos aqui abrir então todos os contratos, enfim, todos esses documentos, porque é uma coisa que tem que ser feita de acordo também com a 777. Envolve a empresa que está querendo comprar aí 70% do Vasco. E é uma questão muito complicada porque não fechando isso dentro do prazo atrasa em 6 meses todo o planejamento da 777, né? Porque o Vasco vai ter que terminar a temporada com o que tem em mãos. Obviamente, pode fazer contratações agora, mas com um orçamento muito mais baixo, né, Manu? E aí a 777 só vai entrar o ano que vem com as contratações vindo, né? O dinheiro saindo da empresa, né? Na verdade, o que a gente ouviu de alguns dirigentes também do Vasco é que eles tentariam fazer um acordo com a 777 para que ela já talvez emprestasse, né, ou investisse aqui nessa janela, mesmo antes de assumirem o clube. Depois esse dinheiro seria descontado no valor que eles têm por obrigação em contrato de investir até o fim da temporada. Mas tem a questão da segurança para a 777 também, né? Que ela não sabe que se essa proposta ela vai passar pelos sócios, se ela vai, de fato, concluir a compra do clube, se isso vai dar certo. Então, a 777 também tem esse receio de talvez investir agora, de emprestar, de fazer algum acordo com o Vasco para que o time tenha aí alguns reforços mais badalados nessa janela, né? Possa gastar um pouco mais de dinheiro nessa janela, mas depois esse dinheiro não retorne para a empresa e o processo não dê certo. Então, tem toda essa questão da segurança para ambos os lados. Mas o Vasco trabalha, sim, com essa possibilidade, quem sabe, de tentar aí, pedir que a empresa adiante uma parte do recurso e já possa investir com mais dinheiro nessa janela até o dia 15 de agosto. Bom, vamos falar agora dele, que acabou de ser apresentado pelo Vasco. O Legítimo está perguntando o que seria o 777. Então, amigo, é a empresa que está entrando aí com o processo de compra de 70% do Vasco aí. Vasco que está no processo para virar SAF, na negociação aí para virar SAF, assim como outros amiguinhos do futebol brasileiro. Tem tudo lá no GE. Globo, se você quiser se informar melhor, né, Manu? Desde o início do ano. Buscar lá 777 que vai ter muito material para você se inteirar aí sobre o assunto. Dá para ficar por dentro de tudo. Vamos falar então de Alex Teixeira, porque é uma pergunta que eu vi até aqui no chat, eu perdi agora, que foi feita lá em cima, no início da nossa live, mas sobre onde o Alex Teixeira se encaixa nesse time. Acho que ele chega com status de titular, não é dúvida para ninguém, né? Ele vai ser titular do Vasco, mas onde ele se encaixaria melhor? Ele chegou até a falar na coletiva, né? Que já jogou em algumas posições fora do Brasil, mas e agora com esse time do Maurício Souza? Onde que ele encaixa ali? Eu acho que tem duas vagas ali para o Alex Teixeira no ataque, né? Vai depender de como ele vai treinar, vai depender da opção do Maurício Souza e vai depender também das outras contratações que o Vasco fizer nessa janela de transferências. Eu acho que aí o Vasco dando essas opções para o Maurício Souza, ele vai encontrar qual vai ser o melhor setor ali para o Alex Teixeira atuar no ataque. Mas o que a gente sabe é que ele teve boa atuação pelo lado esquerdo, né? Quando jogou no Shakhtar, fez grande sucesso, explodiu, né? Lá na Ucrânia, logo depois de ter saído do Vasco. E na China ele jogou mais como um segundo atacante, ele até fala, né, um falso 9, formou duplas de ataque, um jogador que transitou bem pelo centro do ataque, pelos lados, jogador com muita mobilidade, né? O Alex Teixeira, que saiu aqui do Vasco com 19 anos, é outro que volta agora aos 32 anos, né? Principalmente eu acho que o que ele ganhou de melhor foi o DNA artilheiro, jogador que marcou muitos gols tanto na Ucrânia quanto na China,
volta com esse artifício aí para ajudar o Vasco nessa reta final da Série B. Eu até troquei uma ideia com o Maurício Souza sobre essa questão da posição que o Alex vai atuar e ele confirmou isso. Acha que ele pode fazer mais de uma posição no ataque, mas isso vai depender de como ele vai treinar, de como eles vão conversar aí nas próximas semanas. O Alex até disse que ainda vai precisar de um tempinho, né, para se readequar fisicamente, se readaptar. Ele acredita que dentro de 2 ou 3 semanas já vai estar disponível para estrear, e nesse período, de acordo com as contratações que o Vasco fizer, com as opções que o Vasco criar para o Maurício Souza, acho que ele vai definir aí a melhor opção, né? Mas tanto no lado quanto no centro do ataque, hoje o Vasco tem carência nas duas posições, né? Então, acho que esse não vai ser um grande problema para o Maurício achar um lugar para o Alex Teixeira nesse time. O Granja mandou aqui, em qualquer lugar. Um jogador do nível do Alex Teixeira, com certeza, tem espaço demais nesse time do Vasco. Agora, ele foi perguntado da estreia, o Vasco joga amanhã em casa, ele vai ser apresentado para a torcida amanhã, mas não joga amanhã. Ele falou que deve jogar lá para o final do mês contra a Chapecoense, né? Vai depender muito do físico dele, né, Manu? Ele estava de férias, então tem que ter todo um treinamento aí, não dá para chegar jogando já. Ele precisa desse recondicionamento, né? Mas a gente conversou com pessoas próximas a ele também, todo mundo garantiu que está com corpo de garoto, que o Alex está bem fisicamente, que esse não vai ser um grande problema para ele no Vasco, né? Vai precisar desse período aí de adaptação, mas acredito que em breve, né? Como ele disse, 2, 3 semanas ele já vai ficar à disposição aí do Vasco para jogar. Contra a Chapecoense seria ali a terceira rodada do segundo turno, né? O Vasco agora tem Ituano, depois o Vila Nova fora de casa. Esses 2 jogos, com certeza, ele não joga. Depois tem o CRB e aí sim a Chapecoense em casa. Acho que a expectativa e a ansiedade do torcedor só vai aumentar, mas tá perto, tá chegando lá nesse jogo. Mais um jogo aí para os torcedores do Vasco esgotarem os ingressos em poucas horas de venda, como tem feito ultimamente. O Vitor Pereira mandou aqui, ó. Teixeira como segundo atacante implicaria em mudar o esquema de 4-3-3 para 4-2-2. Isso preocupa. O Vasco já tem ali um modelo, um padrão de jogo bem definido desde o início da temporada, que acabou encaixando, dando muito certo na Série B, né? Que é o 4-3-3, com uma solidez defensiva muito grande, que é isso que tem se destacado nesse Vasco aí da Série B, com os 2 pontas abertos e o centroavante fixo, né? Que ficou nessa de Raniel e Getúlio, revezando ali essa vaga no centro do ataque do Vasco. E nos lados tem o Gabriel Peck e o Figueiredo, que são 2 crias da casa, assim como o Alex Teixeira, jogadores que deram muito certo nesse esquema, apesar de o Vasco não ter uma solidez ofensiva muito grande, não ser um time que constrói muito, que faz muitos gols, mas acho que essa também é uma tônica dessa Série B, os adversários também não têm esse poder ofensivo tão grande, e o Alex Teixeira chega aí para encontrar um espaço, seja no lado ou seja no centro do ataque, mas ele tem espaço em qualquer lugar, então acho que a opção do Maurício Souza não vai ser mesmo mudar o esquema, que a gente acredita e que ele vai colocar ali o Alex, ou seja, no lado esquerdo, ou então no centro do ataque, a depender, como eu disse, das opções que o técnico vai ter. O Leandro tá aqui, ó. Quem vai sair do time, isso vai depender muito de como o Alex Teixeira vai jogar, né? Hoje o que a gente vê é o Gabriel Peck perdendo mais espaço no caso de o Alex Teixeira entrar pelo meio, né? Mas tanto o Raniel quanto o Getúlio também não se firmaram como centroavantes. Tem feito ali um gol aqui, um gol ali. O Raniel é o artilheiro do time com 5 gols na Série B, mas mesmo assim não garantiu a titularidade. Então, esse não vai ser um problema, assim. Mas acho que hoje, na minha opinião, olhando para esse time, acho que o Gabriel Peck está ali mais próximo de sair e dar lugar para o Alex Teixeira. Vai mal o Peck, Manu? Não, ele até faz um campeonato bom nessa proposta do Vasco, né? Que é de ter os pontas ajudando muito ali na marcação, sendo combativos desde a pressão na saída do adversário voltando para marcar. Eu acho que o Peck ajuda muito nessa função. Taticamente, ele tem sido um jogador muito importante, porém, lá na frente, na questão da qualidade ali do passe, de conclusão, acho que ele peca muito nas decisões
e isso tem gerado uma série de questões em cima dele, né? Tanto que os torcedores criticam muito isso pela questão do erro nas decisões, né? Seja no passe, seja na conclusão. Mas, taticamente, eu acho que é um jogador que vem sendo importante para esse time do Maurício Souza. O nosso amigo do chat mandou, e agora eu perdi a sua mensagem, meu querido, e eu não vou conseguir falar o seu nome, me desculpe. Mas aqui, ó, Nenê e Alex Teixeira pode jogar junto no meio do Vasco. Eles não jogam na mesma posição, né? O Alex Teixeira até, ele fala na coletiva, né, na Turquia agora, recentemente, ele estava jogando ali mais como camisa 10, mas acho que essa não vai ser a opção, assim, do Maurício Souza. Nessas várias posições que o Alex pode fazer do meio para frente, acredito que com as opções que o Maurício tem, né, com o Nenê, com o Palácios, acho que ele não vai optar por usar o Alex Teixeira como um camisa 10, como um meia de criação, mas como um jogador de ataque mesmo, seja pelo lado, seja pelo centro do ataque. Tá respondido, então, o nosso amigo que estava tenso, com medo de Nenê não poder jogar no time titular com o Alex Teixeira, porque o Vascaíno ele tem ali também uma coisa com o Nenê, né? Tem toda uma identificação com o jogador que jogou agora esse jogo contra o Sampaio Correia também, saiu, foi substituído, né, Manu? Mas sim, voltando, né, de lesão, não fez uma boa partida, né, jogou no primeiro tempo ali, a gente viu que o Nenê ainda sentiu um pouquinho, né, assim como o time todo, mas é um jogador importante pra caramba para esse time. É o jogador com mais participação em gols do Vasco na temporada, apesar da idade ali dos 40 anos, o Nenê ainda mostra que tem muito fôlego, que é um jogador decisivo, que faz muita falta ao Vasco, então acho que não vai ser uma opção assim tirar o Nenê desse time, pelo menos não com as opções que a gente tem agora, analisando aqui o elenco do Vasco. Bom, Manu, agora que falamos de Alex Teixeira, vamos para os problemas, né? Porque enquanto o Vasco vai se organizando aí com a 777, vem um fantasma antigo aí perturbar a paz do vascaíno, né? O Sapinto, que foi técnico do Vasco, torcedor do Vasco vai lembrar, não tem tanto tempo assim, acionou o clube na justiça. É isso. A gente subiu essa matéria pouco antes da apresentação do Alex, né? O Baltar com o Télbaro subiram aí essa informação no GE. Globo. Ele acionou o Vasco por falta de pagamento de salários no fim de 2020, né? Que foi quando ele treinou o time. Acho que foram 3 meses, se não me engano. A dívida é de R$ 1.400.000. Ele acionou o Vasco na FIFA, mas o Vasco diz que ainda não foi punido por isso, né? O que o clube teme é uma punição que aí poderia atrapalhar a ação do clube nessa janela de transferências, né? Poderia implicar nas contratações que o clube está fazendo agora. Mas, por enquanto, isso não está em pauta no Vasco. O Vasco já disse que o departamento jurídico está agindo para que isso não vá para frente, que o Vasco não tenha nenhuma punição, não tenha sérios prejuízos, né? Mas a dívida está aí, está acionada na FIFA, né? R$ 1.400.000, uma dívida de 2020 com o Ricardo Sapinto. Agora a gente vai esperar para ver como que o Vasco vai agir, né? Como que o departamento jurídico vai agir. O Vasco, por enquanto, que passou para a gente é que não tem nenhum problema, que isso não vai acarretar nenhum prejuízo, mas existe sim essa tensão em cima disso agora, né? Era um dia para ser só de felicidade, só de alegria, mas mais um probleminha aí na vida do Vasco. Não dá para ter só tranquilidade, né? Tem que. A vida é uma roda gigante, Manu. Então é isso. Filosofias de segunda-feira. Para o Vascaíno, então, o Vascaíno está acostumado com isso. Um dia lá em cima, curtindo, outro dia vem uma notícia ruim, aí já está calejado já o Vascaíno. Manu, Vasco volta a jogar amanhã, já dissemos aqui, né? Em casa, ingressos esgotados ou ainda tem alguma venda? Ingressos esgotados, esgotaram no primeiro dia de vendas. O Vasco pediu para que esse jogo fosse alterado, o horário, né? Vai ser agora às 9h30 da noite, por conta da apresentação do Alex Teixeira. O Alex Teixeira está movimentando, mudando tudo ali na rotina do Vasco. Então, o torcedor que comprou ingresso, 22 mil ingressos colocados à venda, vai estar lá em São Januário nessa terça-feira para acompanhar aí a apresentação, a volta do Cria para São Januário. Acho que vai ser uma festa muito bonita dentro de campo. Tomara que o Vasco
retome aí o caminho das vitórias, né? É importante fechar o turno com uma vitória, o time que vem fazendo uma boa campanha em casa nessa Série B, então tem tudo para ser uma noite festiva lá em São Januário. Assim como todas as outras noites em São Januário esse ano, né? A torcida do Vasco não tem deixado a desejar no quesito incentivo ao time. Tem apoiado o time desde o início dessa Série B, rumo aí a um acesso depois de um ano tão dramático que foi 2021. Manu, qualquer novidade, então, fala com a gente, beleza? Estaremos aqui até às 5. Tá? Qualquer coisa também é só chamar. Valeu, Manu. Bom trabalho aí. Boa tarde. Tchau, tchau.